Olá, meu nome é Antônio Sampaio Doria do Blogs e Livros e hoje vamos começar aqui o projeto Monteiro Lobato, que é um projeto de leitura da obra de Monteiro Lobato para crianças e jovens. Obviamente, são muitas obras, a gente não vai conseguir fazer isso rapidamente, provavelmente vão ser 2 anos para ler todas as obras. Mas vamos estabelecer um parâmetro aqui de 15 a 20 obras para o ano 2019. Eu te convido a acompanhar essas leituras para a gente conhecer aquele que é o maior escritor brasileiro de literatura infantil juvenil. E vamos começar com Fábulas de Monteiro Lobato. Não por acaso. A fábula é um dos gêneros mais antigos que existem de literatura. Esopo, um grande fabulista, viveu na Grécia entre os séculos 7 e 6 a.C. E provavelmente ele fez aquilo que muita gente já fez. Ele ouviu essas histórias na boca do povo e começou a contar, recontar, recriar essas histórias e ficou conhecido como um grande fabulista. Sim, a literatura infantil juvenil tem muito a ver com a literatura oral. A literatura oral é aquela que o povo conta e as histórias vão passando de geração para geração. Até que chega alguém, um escritor, que pega essas histórias e coloca num livro. E ele fica sendo conhecido por essas histórias, mas elas já existiam. Como você deve estar percebendo, eu estou falando literatura infantil juvenil e não infanto-juvenil. Por quê? Bem, eu sou formado nessa área, fiz um mestrado com a professora Maria Lúcia Pimentel Góes, na USP, e ela usava esse termo, literatura infantil juvenil, porque para ela não era infanto-juvenil, eram duas coisas diferentes, o infantil, uma coisa, a juvenil é outra, são públicos diferentes. Então sempre que você me ouvir falar de literatura infantil juvenil, eu estou querendo lembrar que existem dois públicos, existe o infantil e existe o juvenil. Bom, voltando aqui para o livro Fábulas de Monteiro Lobato. Ele usou sim as fábulas de Esopo, de La Fontaine e de outros, e incluiu as suas próprias fábulas. O que são fábulas? Fábula é um gênero em que os animais falam. Obviamente essa situação se refere a situações humanas. Um bom exemplo é a fábula O Lobo e o Cordeiro, muito conhecida. Um cordeiro estava tomando água no riacho e chega um lobo e diz: "Ei, você está sujando a água que eu vou beber." Aí o cordeiro fala: "Não, como é que eu posso sujar a água se ela está vindo do Senhor para mim?" O lobo: mas eu soube que no ano passado você falou mal de mim." E o cordeiro responde: "Como eu posso falar mal do Senhor no ano passado se eu nasci este ano?" E o lobo: "Ah, sim, bom, se não foi você, foi o seu irmão mais velho que falou mal de mim." E o cordeiro: "Mas como? Se eu não tenho nenhum irmão, eu sou filho único." E o lobo já assim responde: "Bem, se não foi seu irmão, foi seu pai ou seu avô, que dá na mesma." E nhaque, come o cordeiro. Conclusão: contra a força não há argumentos. Esta é a moralidade da história, a conclusão, ou como a gente diz, a moral da história. Esta moralidade, essa moral da história é muito interessante, por quê? Porque sai de uma situação concreta e vai para uma conclusão abstrata, muito mais genérica e muito mais ampla. Contra a força não há argumentos. Então isso é muito bom para a criança sair do pensamento concreto, objetivo, para um pensamento amplo, abstrato, universal. É isso que as fábulas fazem com a moralidade. E a criança precisa disso para evoluir para o pensamento abstrato. Então as fábulas ajudam a criança nesse processo de aprendizado da abstração, da universalização dos conceitos. O mais interessante nesse livro são as conversas que Dona Benta tem com as crianças e com Emília, em que eles comentam as fábulas e dizem: "Olha, eu acho que esse personagem parece o coronel fulano de tal." Ou seja, eles comparam a situação lida com situações vividas.
O mesmo poderia ser feito em sala de aula, por exemplo. Quem vocês acham que é o lobo? Quem vocês acham que é o cordeiro? E ao fazer essa comparação entre a fábula e outras pessoas, outras situações, a criança vai perceber o papel simbólico da literatura, porque toda literatura é simbólica. Eu vou ler aqui uma das fábulas, O Ratinho, o Gato e o Galo. Certa manhã, um ratinho saiu do buraco pela primeira vez. Queria conhecer o mundo e travar relações com tanta coisa bonita de que falavam seus amigos. Admirou a luz do sol, o verdor das árvores e acabou penetrando no quintal de uma casa da roça. Sim, senhor, é interessante isso. Examinou tudo minuciosamente. Farejou a tulha de milho e a estrebaria. Em seguida notou no terreiro um certo animal de belo pelo que dormia sossegado no sol. Aproximou-se dele e farejou sem receio nenhum. Nisso apareceu um galo que bate as asas e canta. O ratinho, por um triz, não morreu de susto. Arrepiou-se todo e disparou como um raio para a toca. Lá contou à mamãe as aventuras do passeio. Observei muita coisa interessante, disse ele, mas nada me impressionou tanto quanto dois animais que vi no terreiro. Um de pelo macio e arbondoso seduziu-me logo. Devia ser um desses bons amigos da nossa gente, e lamentei que estivesse a dormir, impedindo-me assim de cumprimentá-lo. O outro, ai que ainda me bate o coração, o outro era um bicho feroz, de penas amarelas, bico pontudo, crista vermelha e aspecto ameaçador. Bateu as asas barulhentemente, abriu o bico e soltou um cocoricó tamanho que quase caí de costas. Fugi. Fugi com quantas pernas tinha, percebendo que devia ser o famoso gato que tamanha destruição fez ao nosso povo. A mamãe rata assustou-se e disse: Como te enganas, meu filho? O bicho de pelo macio e arbondoso é que é o terrível gato. O outro, barulhento e espaventado, de olhar feroz e crista rubra, o outro, filhinho, é o galo, uma ave que nunca nos fez mal nenhum. As aparências enganam. Aproveita, pois, a lição e fica sabendo que quem vê cara não vê coração. Então, no final dessa história existe uma moralidade que na verdade é dita de duas formas. As aparências enganam e quem vê cara não vê coração. E isso é uma questão quase que filosófica, porque fala da essência e da aparência. Então, ela nos leva a pensar, e essa discussão poderia ser jogada na sala, que é a seguinte: em que situações que as aparências nos enganam? Que a gente acha uma pessoa muito boazinha que não é, ou algo que parece muito normal, mas é perigoso. Outra coisa interessante nessas histórias é que os personagens Dona Benta, Narizinho, Pedrinho e Emília criticam as fábulas, muitas vezes dizendo: não gostei dessa por causa disso, por causa daquilo. Ou seja, não é porque está escrito que nós temos que gostar. Emília é a que mais discorda e diz que não gosta disso, não gosta daquilo. E ela faz as observações mais engraçadas, como a gente já sabe que a gente conhece Emília. E aí entram as críticas, as discussões sobre o estilo. Muitas vezes, quando eles não entendem alguma coisa, os netos dizem para Dona Benta: puxa, vovó, a senhora está ficando muito literária. Ou seja, eles estão criticando a forma como ela está apresentando a história. Vou ler um trecho em que isso fica evidenciado. Meu filho, há duas espécies de literatura, uma entre aspas e a outra sem aspas. Eu gosto desta e detesto aquela. A literatura sem aspas é a dos grandes livros, e a com aspas é a dos livros que não valem nada. Se eu digo, estava uma linda manhã de céu azul, estou fazendo literatura sem aspas, da boa. Mas se digo, estava uma gloriosa manhã de céu americanamente azul, eu faço literatura da aspada, da que merece pau. Monteiro Lobato gostava da literatura direta, clara e acessível, e criticava a literatura rebuscada. Eu considero que este livro são dois livros em um só. Tem aqui as fábulas tradicionais, mas tem também os comentários, as discussões sobre essas fábulas. Por isso mesmo, esse livro poderia render muito em sala de aula. Um conto é suficiente para uma aula. Bom, vamos continuar aqui com o Projeto Monteiro Lobato e eu te espero aqui
vamos ler outros livros e, caso você queira um livro específico, por favor, faça uma sugestão. A gente não pode deixar de lado esse escritor que é o maior da literatura infantil brasileira. E não esqueça de dar o seu joinha. Até mais!